Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos pintar mais uma xícara do tema Semaninha de Xícara que estamos fazendo. Olha, aqui eu já fiz o fundo, usei a cor mostarda diluída na água. Tem que diluir bem, porque senão a mostarda fica bem forte. Aqui pra mim ele tá bem suave, mas na filmagem parece que ele tá mais forte. Então tem que diluir bem. E embaixo eu fiz igual eu fiz nos outros mesmo. Usei a cor verde musgo claro, usei o caque e o sépia para fazer a sombra. Aqui vamos começar, vou mostrar que cor que eu usei no stencil. Coloquei um pouquinho do sépia, um pouco do siena natural. O siena natural tem que ser mais, para não ficar muito escuro. Ponha mais do sépia, vai ficar mais escuro. Olha, então fica essa cor. Estou usando esse stencil. Quem tiver bastante stencil, dá para usar um modelinho de stencil cada dia da semana. Aqui já posicionei o stencil. Agora eu vou vir com o pincel pitoar, pego pouca tinta e venho de pouco a pouco. E já passei a tinta, fiz o stencil. Se por acaso a gente passar, aí quiser que fique um pouquinho mais forte em algum lugar, antes de tirar o stencil, a gente volta de novo, ó, com a tinta, um pouquinho de tinta e reforça mais. Olha, fica bem legal. Vamos pintar agora aqui o pires. Olha, vou pegar o amarelo ouro, o pastel ou então a cor marfim. E aí a gente pega um pouquinho do amarelo ouro, mas se tiver o amarelo canário ou o amarelo bebê, também pode ser essa cor. Vou vir com essa cor e vou colocar aqui, ó. Então, nós vamos preencher essa parte aqui com essa cor mais clarinha. Já passei o amarelo, que fiz a misturinha, que pode ser o amarelo bebê ou o amarelo canário. Venho agora com o amarelo ouro. Vou fazer a sombra aqui. E aqui também, ó. Esfuma. E nessa parte aqui. Ó, coloquei o amarelo ouro, vou vir agora com o amarelo de cádmio. E no mesmo lugar, eu coloquei o amarelo ouro, eu venho com o amarelo de cádmio. Vou vir agora com siena natural. Ó, eu vou deixar um pouco mais escuro essa parte aqui. Aqui também estou colocando siena natural. Aqui eu cobri as folhinhas, mas não tem problema não. Se caso a gente perder o risco, é só fazer outras folhinhas. Só deixei a rosa, porque a rosa é um pouquinho mais difícil a gente perder. Então, a rosa eu não cobri. Olha, fica bem legal. Vamos vir com um pouquinho também do amarelo ouro, aqui pertinho da rosa. Ó, vou passando aqui em volta da rosinha o amarelo ouro. Venho agora com um pouquinho da cor cádmio, amarelo de cádmio. E deixo essa parte um pouquinho mais escura, bem pouquinho.
Aqui embaixo também, um pouquinho do amarelo ouro. E esfumo. Colocar um pouquinho mais do siena natural aqui, ó, embaixo. Ó, aqui em cima também vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Vou voltar agora com um pouquinho do amarelo canário, ou a misturinha que a gente fez, e vou reforçar essa parte aqui. Depois que secar, a gente volta e reforça de novo. Vou vir com um pouquinho do siena natural em cima do risco, para ir tampando esse risco. Aí, quando seca, a gente volta e reforça de novo, para tampar o risco. É bom quando for fazer uma pintura, que for na cor amarelo, é mais difícil de tampar o risco, a gente tirar com a mão mais leve, para ficar mais suave o risco. Agora, vamos deixar dar uma secadinha, enquanto isso, vamos preencher esse com a mesma cor que a gente preencheu esse, com amarelo canário ou amarelo bebê, ou pode misturar o branco com o marfim. Já preenchi aqui com a misturinha que eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou colocar amarelo ouro nessa parte aqui. Aqui embaixo também. Ó, aqui pertinho da rosinha também vou colocar amarelo ouro. Venho agora com amarelo cádmio. Vai colocando e esfumando. E vou vir com o siena natural. Ó, aqui vou colocar o siena natural até aqui embaixo. Vou vir com um pouquinho do amarelo cádmio até aqui assim, e vou esfumar. Deixar essa parte aqui um pouquinho mais escura. Coloquei um pouquinho mais do siena. Ó, aqui eu tô colocando um pouco mais do amarelo ouro. Agora, eu vou vir aqui dentro, ó, com o siena natural. Conforme a gente vai pintando, vai umedecendo o pano, ele vai amolecendo, né? Vai ficando mais molinho. Vou vir agora com o sépia. Ó, vou colocar aqui o sépia. Colocando e já coloquei, já esfumei.
Aí a gente vem, arruma, se ficar torto, na hora às vezes de tirar o risco acaba ficando torto, nessa hora a gente vem e arruma. Um pouquinho mais do siena aqui. Ó, vou deixar as duas cores misturar. Venho com um pouquinho mais do siena natural aqui em cima, ó. Vou limpar o pincel e pegar um pouquinho do amarelo cádmio, deixar mais suave. Voltei com o sépia. E agora vou esfumar. Lava o pincel e agora a gente vai pegar um pouquinho do amarelo canário e volta aqui, ó, e reforça. E aí, vamos deixar dar uma secadinha pra gente voltar com a luz e colocar um pouquinho mais de sombra também, pra dar mais efeito na xícara e no pratinho. Aqui eu já preenchi com o amarelo, vou vir agora nessa partezinha e colocar amarelo de cádmio. Só nessa parte aqui, ó. Tá úmido ainda, depois quando dá uma secada, fica melhor pra gente voltar e reforçar. Vou vir agora com o siena. Depois que a pintura dá uma secadinha, fica bem melhor pra gente colocar a luz, a sombra. Agora não aparece muito. Ó, aqui voltei com um pouquinho do amarelo. Ó, já coloquei o siena natural ali, agora vamos colocar aqui. Tô usando o pincel da Contour 422, o 0. E aí a gente espera dar uma secadinha também, depois que secar a gente volta. Aqui, ó, tô colocando terra queimada. Vem de pouco a pouco, pra não ficar forte. Ó, e aqui também, bem pouquinho. Vou colocar aqui em cima também, ó, um pouquinho de terra queimada. Fiz aqui a rosinha. Aí a gente precisa esperar secar e voltar, porque fica bem transparente. Então, a gente pinta, depois volta e reforça. Olha, eu vou fazer essa aqui com vocês. Tô colocando siena natural. Aqui no meio também. Já vem com o amarelo ouro.
No começo fica um pouquinho fosco mesmo. Depois que a gente volta e reforça, fica bem legal. Venho com um pouquinho do telha, pode ser o caramelo, eu estou usando esse telha da Trucola. Pode ser o caramelo, cerâmica. Vou colocar aqui dentro e vou esfumar. Aqui também. Onde eu coloquei siena natural, eu volto com a corteira. Agora fica apagadinho, mas depois a gente volta com as mesmas cores, aqui com o amarelo ouro e com o telha, e reforça essa cor. Vou vir com um pouquinho da cor siena natural aqui em volta, ó, vou fazer uma sombra. Mais aqui na parte de baixo. Ó, agora a gente põe o amarelo, mas não vai aparecer porque tá úmido. Vou vir agora com a cor verde oliva. Ó, aqui, como eu passei por cima, eu quase não vejo mais as folhas, mas a gente pode criar outras folhas, é bem fácil. Tô usando só o verde oliva. E aqui não precisa ter tanto detalhe. As folhinhas são mais simples, são menorzinhas. Fica legal. Só com a cor já fica bem legal. Ó, vou fazer umas aqui também. Vem com um pincel menorzinho. Bem facinho. Vou pegar agora um pincel fininho. Vim com sépia. Coloquei um pinguinho de água aqui na tampinha. Aí a gente vem fazendo os galinhos. Olha, bem legal. Faz um contorninho nas folhinhas. Pode puxar alguns raminhos. Aqui eu deixei um pouquinho mais grosso, tá linho. Que aqui embaixo é mais grosso. E aqui, posso puxar pra lá. Não precisa a xícara ficar igualzinho o do pratinho.
Mas se ficar igualzinho também, não vai ficar legal também, não fica feio. Aí a gente pode puxar uns galinhos assim, mais fininho. Agora a gente espera secar para depois voltar e retocar. Nós vamos colocar um pouquinho mais de sombra, fazer a luz. E aí tem que retocar a florzinha também. Enquanto vai secando, ó, a gente vem aqui com siena natural, aqui embaixo tem um risquinho, um detalhe aqui na xícara. Vamos fazer com siena natural. E aqui um pouquinho do terra queimada. Vou vir com um pincel, pegar um pouquinho do siena natural e vou deixar aqui mais forte. Ó, desmanchei ali aquele cantinho e agora eu vou voltar com terra queimada. Vou vir aqui também, ó, nessas bordinhas todinha aqui, vou passar o siena natural. Aqui eu já passei o siena natural, passei aqui também, em volta tudinho. E agora, ó, a gente vem com terra queimada. Pode ser o sépia também, mas o terra queimado fica mais bonito. Ó, e alguns pontos aqui em cima. Ó, aqui para poder destacar lá do fundo, porque o fundo tá com a cor bem parecida com o siena, então a gente vai deixar essa parte mais escura com terra queimada. Aqui também, ó. Primeiro eu passei o siena natural, porque se a gente vir só com terra queimada, vai ficar bem forte. Então, misturando com o siena natural fica melhor. Ó, aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte. Então, a gente não precisa também deixar tudo escuro. Pode deixar uma partezinha mais clarinha, outra mais escura. Aqui também, ó, já passei o siena natural e volto com terra queimada. Conforme a gente vai mexendo, uma tinta vai misturando com a outra. Já deixei secar. Aqui eu voltei, retoquei a florzinha, as folhinhas. E aqui a parte do siena natural e do terra queimada. Em algumas partes eu retoquei o amarelo ouro. A gente precisa retocar, porque fica bem apagadinho. Então, é bom voltar e retocar. Olha, aqui eu coloquei mais um pouquinho do amarelo canário, aqui também, o amarelo canário. E aqui eu coloquei um pouquinho do cádmio com siena natural. Aí, agora, a gente vai reforçar um pouco as luzes. A luz não, a sombra. Vamos vir com telha. E vou deixar, olha, a sombra mais reforçada, porque conforme vai secando o tecido, ele vai absorvendo essa tinta e aí ela vai ficando bem fraquinha.
Às vezes, dependendo da cor, ela fica bem fosca, perde o brilho. Então, é necessário a gente voltar na pintura e dar sempre um retoque, ver o que precisa melhorar. Ó, aqui eu coloco, mas é menos. Olha, vamos fazer aqui também, nessa parte aqui. Deixar essa parte mais escura. Posso vir também com um pouquinho do amarelo ouro. Volto com o amarelo ouro. E um pouquinho do telha. Ó, aqui embaixo também vou colocar o telha. Esfuma bem para ficar bem espalhadinha a tinta. Ó, aqui eu também reforcei a cor amarelo canário, vim aqui e reforcei. Vou vir com um pouquinho de telha também nessa parte aqui. Pra ficar um pouquinho mais escuro. Depois que o tecido tá seco, fica bem mais fácil para as cores aparecerem. Lavei o pincel. Vou pegar agora um pouquinho do amarelo canário, ó, e vou clarear um pouco aqui, ó. Pra não ficar muito escura essa parte. Só aqui. Essa outra parte aqui vai ficar mais escura, que é a sombra que a caneca tá fazendo. Aqui eu também reforcei um pouquinho, ó, com o preto, esqueci de falar. Depois de seca, a gente vem com um pouquinho do preto e reforça essa parte. Agora, vamos pegar o branco, bem pouquinho. Eu pego um pouquinho branco, espalho no pincel. Ó, e vou colocar aqui. Um pouco aqui também. Mais um pouquinho do branco, vou fazer aqui. Nessa parte aqui também vai ficar mais clarinho, que vai ser o ponto de luz. Ó, até aqui embaixo também, que vou deixar mais clarinho. Ó, agora que eu esfumei, eu vou vir com a tinta branca e vou deixar aqui mais branquinho, sem esfumar tanto. Aqui mais um pouquinho. Ó, quando a luz bate, ela bate também na pintura que tá aqui no pires. Então, a gente passa por cima também. Vou vir aqui na alça. Ó, aqui eu venho com bastante cuidado.
Aqui não precisa esfumar muito. Colocar um pouquinho aqui também. Com um pincel menorzinho, vou vir aqui na rosinha, fazer uma luz também, ó. Não precisa ser muito, só um pouquinho. E aqui em algumas folhinhas também fica legal. Ó, vou vir nessa aqui também. Por i- Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de branco na pétala, para dar um pouco mais de destaque. Vou pegar um pincel, ó, bem fininho, vou vir com o branco, olha, em algumas partes, e vou fazer alguns pontinhos de luz. Não precisa contornar todo a bordinha, faz só alguns pontinhos, algumas partes. Olha, aqui também a gente pode colocar um pouquinho do branco, ó, fica legal. Vou vir agora com um pouquinho do preto e vou deixar essa sombra um pouco mais escura. Mas se não quiser, pode ser só com sépia mesmo. Aí venho com, lavo o pincel, venho com um pouquinho do sépia. Ó, aqui tô colocando um pouquinho mais do preto. É sempre bom ir molhando, umedecendo o pincel para suavizar essa parte aqui, ó. Não pode deixar ele muito úmido, muito molhado. Se tiver o clareador também é bom, vai deixar mais suave. Vim com o pincel mais gastado, ó, mas com a cerda menorzinha. Vou pegar um pouquinho do cinza e vou fazer uma sombra aqui. Agora o fundo já tá seco, o stencil também já está seco. Venho até aqui na bordinha. Aí eu posso deixar assim, ou posso vir bem pouquinho do preto, ou pode ser o cinza chumbo, e deixo um pouquinho mais forte aqui essa sombra. Mas é bem pouquinho do preto.
Agora, aqui na beiradinha, eu volto com terra queimada, que na hora que eu passei por cima. Pode acontecer, a gente volta e reforça de novo a cor. Aqui tô reforçando o siena natural. Ó, aqui embaixo, quase não dá de ver a bordinha do prato. Aí a gente vem com o branco, olha, faz alguns detalhes para deixar um pouquinho mais visível. E aqui ó, eu fiz a letra e na primeira aula eu fiz com o sépia. Só que agora eu vou mostrar uma maneira diferente. Ó, aqui eu fiz com sépia e vim com siena natural, fiz alguns detalhes, ó, fica mais legal. Esse foi o que eu fiz hoje. Aí esse aqui é o outro. Olha, também fiz com sépia, depois vem e faz uns detalhes douradinho com siena natural. Esse é o que a gente fez na outra aula. E esse aqui foi o primeiro. Olha, esse aqui tá só com o sépia, então dá pra gente deixar ele só com a cor sépia. Ou pode vir com o siena natural, depois que tá seco, e fazer alguns detalhes, ó. Eu achei que ficou bem legal. Deixa a letrinha mais bonitinha. Aí, depois que seca o sépia, a gente vem com siena natural em alguns lugares e vai deixando a letrinha mais bonitinha. Não contorna tudo, só em algumas partes. Aí depois, conforme vai secando, se a gente quer que o dourado fique bem forte, que apareça bastante, fique mais visível, a gente volta e retoca. Então, dá pra fazer dessas duas formas. Só com sépia ou usando também o siena natural, que vai dar a impressão que a letra tem partes douradas. Olha, fica bem legal. Ficou assim o nosso trabalho finalizado. Aqui eu só acrescentei um pouquinho mais de sépia, porque eu gosto da luz, da sombra um pouquinho mais forte. Então, eu coloquei um pouco mais de sépia. Mas pode deixar também mais suave, só com a cor telha. E espero que vocês tenham gostado. Quem fizer uma das pinturas do canal, me marca lá no Instagram, que eu vou gostar muito de ver a pintura de vocês. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.